vocês estão? Estão bem? Todos em paz e com saúde? Graças a Deus, né, gente? Só o que a gente pede a Deus é paz e muita saúde, né? Mas vamos começar nossa aula de hoje. Então, nossa aula será de português aí. Então, ó, peguem as apostilas, abram na página 49, tá certo? Que a tia vai começar a explicar, tá bom? Todos já abriram? Então, ó, na aula passada de português, nós falamos sobre o acento agudo, não foi? Quem aí tá lembrado? Ah, que bom que todos estão lembrados. Então, ó, o acento agudo é aquele tracinho que fica em cima de algumas palavrinhas, né? Isso. E ele indica o som aberto da vogal naquela sílaba. Exatamente. Então, quais são as vogais que a gente pode utilizar, que a gente pode colocar o acento agudo? A, E, I, O e U, tá certo? Todas as vogais a gente pode colocar o acento agudo. E, como a tia falou, ele indica o som aberto. O que é o som aberto da vogal? Significa que a vogal ela não vai mudar o som dela. O A vai ficar com som de A, o E vai ficar com som de E, o I com som de I, o O com som de O e o U com som de U, tá certo? Hoje, na nossa aula, nós vamos aprender sobre o acento circunflexo. O acento circunflexo é aquele acento que nós dizemos que é um chapeuzinho, né? Por isso que na palavra vovô tem o acento circunflexo, porque o homem usa chapéu, né? Tá certo? Então, ó, o acento circunflexo é aquele acentozinho que tem a formazinha de um chapéu, tá certo? O acento circunflexo, ele indica o som fechado da vogal. Como assim, tia, o som fechado? Quando nós dizemos o som fechado da vogal, significa que a vogal, ela não vai ter o mesmo som, tá certo? Mas a tia vai explicar aqui, vamos para a gente entender melhor. Então, ó, nós só podemos colocar o acento circunflexo nas vogais A, na vogal E e na vogal O. Nem a vogal I, nem a vogal U, nós não podemos colocar o acento circunflexo, tá certo? Então, ó, por que a tia disse que o acento circunflexo, ele indica o som fechado da palavra, da vogal? Porque, ó, o A, quando ele tem um acento circunflexo, ele não vai ficar com som de A, ele vai ficar com som de AN. O E, quando tem um acento circunflexo, ele não fica com som de E, ele fica com som de E. O O, quando tem um acento circunflexo, ele não fica com som de O, ele vai ficar com som de O. Por isso que o acento circunflexo, ele indica o som fechado da vogal. Então, ó, quando na palavrinha você ficar com dúvida se você deve colocar o acento agudo ou o acento circunflexo, é só você prestar atenção nisso. Se o som da vogal mudar, se o A ficar com som de AN, o E ficar com som de E e o O ficar com som de O, você vai utilizar o acento circunflexo. Se o A ficar com som de A, o E ficar com som de E e o O ficar com som de O, você vai usar o acento agudo, tá certo? Então, meus amores, como a tia falou, o acento circunflexo, ele só pode ser utilizado nas vogais A, na vogal E e na vogal O, para indicar o som fechado dessa vogal, tá certo? Então, aqui, ó, a tia escreveu algumas palavrinhas aqui no quadro. Todas essas palavras, elas possuem acento circunflexo, tá certo? E agora nós vamos colocar esse acento nelas. Aqui elas estão sem o acento e nós iremos colocar. Lembrando que o acento circunflexo é a mesma coisa do acento agudo. Como assim? Para você saber onde você vai colocar o acento circunflexo, você também
faz o uso lá daquela regrinha que a tia disse. Você primeiro descobre qual é a sílaba tônica da palavra, tá certo? Depois, você olha se o som da vogal ficou aberto ou fechado, para depois você colocar o acento. Tá certo? Entenderam? Então, vamos lá. Ó. Primeiro, a primeira palavrinha que tem aqui. Você. Ó, você. A palavra você. Qual é a sílaba tônica dela? Vamos chamar a palavrinha para identificar a sílaba tônica. Ó. Você. Então, qual é a sílaba tônica? O C. Eu posso colocar acento em cima de consoante? Não. Então, se eu não posso colocar o acento em cima da consoante, onde é que vai ficar o acento da palavrinha você? No E. Esse som, você, ficou com som de E ou de E? Ficou você ou você? Você. Então, o E ficou com som de E. Então, o acento vai ser circunflexo. Então, toda vez que o A ficar com som de A, o E ficar com som de E e o O ficar com som de O, vai ser o acento circunflexo, tá certo? Próxima palavra, ó. Na palavrinha tênis, a tia já tinha colocado o acento, ó, esqueceu, né? Então, ó, a palavrinha tênis, o acento circunflexo é no E. Ó, tênis. A sílaba tônica é o T, né? Só que esse E ficou com som de E ou de E? De E. T, né? Ó, T. Ficou com som de E. Então, tênis, o acento circunflexo é na letrinha E. A palavra agora, ó, pêssego. Pêssego. Certo? Vamos lá, ó. P. Qual é a sílaba tônica? O pês, né? Porque, ó, os dois S não podem ficar juntinhos na mesma sílaba. Então, a primeira sílaba é o pês. Pêssego. Onde vai ficar o acento da palavrinha pêssego? No E. Ficou com som de E ou com som de E? De E. P. Então, o acento vai ser circunflexo. Muito bem. Aqui, ó, a palavrinha é ambulância. Qual é a sílaba tônica de ambulância, ó? Ambulan. Ulan. Como eu sei que não posso colocar acento nas consoantes, então o acento nem vai ser no L, nem vai ser no N. Qual é a letrinha que vai ser o acento circunflexo? Na letrinha A. Esse A, ele ficou com som de A, ficou ambulância, ou ficou com som de AN? Ambulância. Ficou com som de AN. Então, aqui o acento também vai ser circunflexo, certo? Aqui, esse outro exemplo. Essa palavrinha, nós tanto podemos colocar o acento agudo nela, quanto o acento circunflexo, né? Porque tanto pode ser vovô, como pode ser vovó. Como nós estamos estudando o acento circunflexo aqui, então a palavrinha vai ser vovô, tá certo? Então, ó, vovô, a sílaba tônica é o segundo vô. E como o O ficou com som de O acento vai ser circunflexo. E o vovô, ele usa o quê? Chapéu. Por isso que o acento do vovô é o chapéuzinho, tá certo? A palavra, ó, ciências. Olha a sílaba tônica, qual foi? O em, né, ó? Ciências. Esse E ficou com som de E ou com som de E? Ficou com som de quê? De E. Então, ele é um acento circunflexo. Estão entendendo, meus amores? Então, meus amores, ó, só revisando o que a gente aprendeu hoje, né? Hoje, nós falamos sobre o acento circunflexo, certo? Ele indica o quê? O som fechado da vogal.
Quais são as vogais que nós podemos colocar o acento circunflexo? A, E e O, né? Então, só nessas três. A, E, O, tá certo? O A vai ficar com som de quê? De A. O E vai ficar com som de quê? De E. E o O vai ficar com som de O, tá certo? Lembrando também, para você saber em qual a sílaba que vai ficar o acento, você primeiro precisa saber qual é a sílaba tônica da palavra, tá certo? Descobriu qual é a sílaba tônica da palavra, aí você vai ver o som. Se a vogal ficou com som aberto, ou seja, ela não mudou o som, vai ser o acento agudo. Se a vogal mudou o som, né? O A ficou com som de AN, o E ficou com som de e o O ficou com som de O, então isso significa que o acento vai ser circunflexo, tá certo? Então, para ver se a gente entendeu mesmo o assunto, se aprendeu bem direitinho, peguem aí a apostila, né? Na página 49, para a gente fazer essa atividadezinha que tem aí, tá certo? Então, prestem bastante atenção que a tia vai explicar. Então, a primeira questão está dizendo assim: acentue as palavras com acento agudo ou circunflexo. Então, você vai utilizar um desses dois acentos. Todas essas palavrinhas que estão aí dentro desse quadrinho, todas elas têm acento, tá certo? Então, vocês lembram daquela regrinha. Para saber se é o acento agudo, a palavra tem que ficar com o som aberto. Não muda. A é A, I é I, O é O e U é U. Fica com esse mesmo som. Se a vogal mudou o som, se o A ficou com som de AN, o E ficou com som de e o O ficou com som de O, então isso significa que o acento vai ser circunflexo. Por exemplo, a palavra aí, ó, a primeira palavrinha aí é lâmpada. Qual é a sílaba tônica de lâmpada? Lã, né, ó? Lâmpada. Tô chamando a palavrinha. Lâmpada. Vai ser o lã. Esse lã, ó, o A de lã, ele ficou com som de A ou ficou com som de AN? Ficou com som de AN, não foi? Foi. Então, o acento vai ser o que aí? Agudo ou circunflexo? Circunflexo. Agora, se tivesse ficado com som de A, seria agudo. Aí tem outras palavras. Âmago, câmara, cálice, água, trêmulo, complô, completíssimo, cítrico, página, cômodo e bons. Aí você vai colocar se é acento agudo ou acento circunflexo nessas palavrinhas, tá certo? Lembrando das regrinhas que a tia já falou. Número 2. Em quais letras do alfabeto usamos acento? Quais são as letras do alfabeto? Em todas as letras do alfabeto a gente pode colocar acento? Não, né? Então você vai escrever aqui só as letrinhas do alfabeto que a gente pode colocar o acento, tá certo? Vocês sabem aí quais são, né? Muito bem. Terceira questão. Relacione corretamente. Aí tem. Você vai colocar número 1, se for o acento agudo, e número 2, se for o acento circunflexo, tá certo? Indica som fechado. Quem é que indica o som fechado da vogal? É o acento agudo ou é o acento circunflexo que indica o som fechado? Aí a outra tem. Indica som aberto. Quem é que indica o som aberto da vogal? É o acento agudo ou o acento circunflexo? E a última questão está dizendo assim. Recorte de revistas e jornais palavras que possuem acento agudo e acento circunflexo. Então, aí você vai recortar e colar quantas palavrinhas você quiser, tá certo? Então, você vai colar palavrinhas que tenham acento agudo e também palavrinhas que tenham acento circunflexo, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Tenham um bom dia, fiquem com Deus e até breve. Beijo!